Olá, meu nome é Vitor Carvalho, eu sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e estou aqui para apresentar o seminário da disciplina de Aprendizado de Máquina, ministrada pelo professor José Barbosa, com o tema de processamento de dados distribuídos, utilizando o DESC com Machine Learning. A demanda por dados se mostra cada vez mais crescente no nosso cotidiano, tendo em vista que cada vez mais são utilizados algoritmos para conseguir processar, interpretar ou, de alguma forma, utilizar esses dados para predizer alguma coisa, surgindo um termo que está cada vez mais no nosso cotidiano, que é o Big Data, que visa como objetivo o quê? Armazenar um grande volume de dados e, dessa forma, conseguir realizar processamentos e interações nesse conjunto massivo de dados, sendo um desafio, tendo em vista que as capacidades tradicionais de processamento elas não são suficientes para realizar essa tarefa, surgindo assim a computação em nuvem, que oferece uma abordagem inovadora para poder fornecer recursos de computação, armazenamento, processamento e software através da rede de internet, e assim permitir escalabilidade e flexibilidade que em modelos tradicionais não são possíveis de ser atingidas de maneira fácil. Portanto, a computação em nuvem permite trabalhar com os dados de forma distribuída. Logo, quer dizer o quê? Processar eles de forma distribuída. Mas o que é isso? É uma forma de se processar grandes volumes de dados, dividindo o trabalho entre várias máquinas que estão distribuídas na rede. Dessa forma, você permite um poder de processamento maior e mais eficiente e rápido, tendo em vista que assim cada máquina vai poder trabalhar com a parcela dos dados de forma simultânea. Então, você vai ter uma maior quantidade de máquinas com grande poder computacional trabalhando simultaneamente para conseguir processar uma informação ou algum tipo de algoritmo, vamos dizer assim, como algoritmo de aprendizado de máquina. Mas como isso funciona? Bem, no processamento distribuído, os dados eles são divididos em pequenas parcelas, que são divididas entre cada um dos nós que estão localizados na rede. Dessa forma, cada nó fica responsabilizado por processar uma parcela dos dados e depois enviar o resultado para um nó central, que vai consolidar tudo e apresentar o resultado final. Todo esse processo ocorre de forma simultânea, ou seja, paralela, sendo um processo conhecido como paralelismo, obviamente. E bem, sendo fundamental para poder garantir a eficiência no processamento distribuído, tendo em vista que é isso que faz ele ser um pouco diferenciado do processamento tradicional, que é o processamento centralizado. Você tem vários nós, ou seja, várias máquinas processando aquilo de forma simultânea, logo garante que vai ser processado de forma mais rápida e eficiente, porque se algum nó na rede, por exemplo, ele acaba caindo, acaba quebrando de alguma forma o computador lá, ou ele acabar se desconectando, vai haver outros nós para que vão conseguir processar a parcela dos dados que ele não conseguiu. E dessa forma você garante mais consistência dentro do processamento. Aqui nós conseguimos ver uma imagem onde podemos ver o processamento centralizado e o processamento distribuído. O centralizado, nós podemos fazer uma comparação com o modelo cliente-servidor, onde nós temos um servidor que recebe a requisição dos clientes, que vão ser, no caso, os dados a serem processados, e envia as respostas. Porém, no modelo distribuído, nós conseguimos ver que cada nó fica sendo responsável por uma parcela dos dados e por executar uma tarefa. E, ao final, como eu comentei, vai enviar o nó final. Dessa forma, nós garantimos muito mais consistência e eficiência dentro do processamento. Os algoritmos de aprendizado em máquina se beneficiam com uma grande quantidade de dados para o seu treinamento e a sua validação. Porém, uma quantidade massiva de dados pode provocar um processamento que leve um recurso computacional muito alto, como também um processamento que ele seja inviável para um determinado período de tempo. Dessa forma, como podemos ver na imagem, o Big Data, o Data Science e o Machine Learning, eles se integram de forma a se utilizar também do processamento distribuído, para garantir uma integração mais consistente, vamos dizer assim. Para qual o objetivo? Para que eles possam ser eficientes para um grande conjunto de dados, tendo em vista que os dados eles têm que estar em uma estruturação adequada para que eles consigam ser facilmente manipulados pelos algoritmos de aprendizado de máquina. E dessa forma garantir algoritmos eficientes que não só tenham bons resultados no treino e na validação, mas também em contextos reais que estejam fora desse treino e dessa validação. Bem, existem várias ferramentas que proporcionam esse processamento distribuído de dados, que tem como objetivo facilitar essa tarefa, seja para algoritmos de aprendizado de máquina, seja para algoritmos de processamento de dados, enfim.
de inúmeras formas. Temos o Apache Spark, o Modin, o Vax e o Desk, que vai ser o nosso objetivo do trabalho aqui abordar. O Desk, ele é uma biblioteca do Python que fornece a computação paralela e distribuída para seu código. Ele é fácil de configurar e usar, porque ele funciona assim como qualquer outra biblioteca do Python, e ele consegue fornecer escalonamento e permitir que você desbloqueie algoritmos mais complexos, pois ele consegue dimensionar o ecossistema Python. Mas o que é isso? Ele consegue fazer com que você consiga processar uma grande quantidade de dados, que seja até mesmo maior que a sua própria memória RAM do seu computador, ou ele também consegue, dessa forma, também distribuir o processamento dos dados entre vários outros computadores. Tudo isso com um código que ele se assemelha muito a um código que não estivesse usando o Desk. Ele não proporciona quase nenhuma mudança, ou chega até, em alguns casos, proporciona nenhuma mudança dentro do seu código. Mas como ele faz isso? Como é que, digamos, eu tenho uma memória RAM de 4 GB e ele consegue processar em um único computador de um dataset de 5 GB? Como? Ele utiliza um tipo especial de array, que é chamado de Desk Array, que é composto por vários arrays NumPy. Dessa forma, como pode ser visto na imagem, eu tenho um array muito grande, porém que é sempre dividido em partições, que são chamadas de chunks. Dessa forma, ele é tratado como vários arrays NumPy menores. Assim, é possível calcular cada um desses chunks de forma independente. Então, você consegue processar cada chunk de forma individual e também simultânea, seja na mesma máquina ou em máquinas diferentes, assim você conseguindo superar os limites da memória do seu computador. Bem, como funciona o Desk? O Desk distribuído, ele funciona seguindo esse esquema dessa imagem aqui, dessa arquitetura. Quando executamos a função compute, que é uma das pequenas diferenças que o Desk proporciona, que é aquela parte que comentei, se vamos armazenar, por exemplo, um array NumPy ou utilizar um Pandas para conseguir ler uma base de dados, ele vai armazenar isso em um array NumPy. O Desk armazena Desk Array, e a única diferença que o Desk Array vai proporcionar é ter que executar essa função compute. Nessa função compute, ela vai fazer o quê? Ela vai criar um grafo de tarefas, que vai conseguir descrever os cálculos e as operações que o Desk vai ter que executar para processar os dados. Dessa forma, o Desk distribuído ele vai criar um scheduler, também chamado de agendador, que é o quê? Que ele vai dizer quais as tarefas vão ser executadas por cada worker, que são os nossos nós da rede. O que cada máquina vai processar, o que cada máquina vai fazer, é o scheduler que vai definir. Além disso, nós conseguimos fazer isso também de forma local, porém não com o Desk distribuído, claro, pois o Desk distribuído é para processamento distribuído. Quando fazemos local, ele utiliza dos threads do computador para conseguir fazer isso de forma simultânea. Um pequeno exemplo de como o Desk Array funciona. Como eu comentei anteriormente, ele é um conjunto de arrays NumPy. Então, essa vai ser a única diferença do Desk Array para um array do Pandas, por exemplo. O Pandas também utiliza arrays NumPy. Porém, o Desk Array ele vai conseguir dividir isso em um conjunto de dados, um conjunto de arrays NumPy, que é o que podemos observar aqui. Nós criamos um Desk Array de um array NumPy, que ele vai de 1 até 16, e dividimos ele em chunks 2 por 2, ou seja, vai ser vários arrays NumPy divididos em uma grade 2 por 2, ou seja, vão ser 4 dados a cada meio que chunk do nosso Desk Array. Pode-se observar como os chunks se organizam dentro do Desk Array, pode-se observar como são chunks 2 por 2, eles têm 4 dados em cada chunk, e supondo que vamos executar um método sum para somar os dados que estão dentro do nosso Desk Array, podemos observar que primeiro ele vai realizar a soma de cada pedaço de forma individual. Vamos supor que temos 4 workers, 4 máquinas para poder processar o nosso Desk Array. Então, cada worker fica com a passada dos dados, ou seja, cada worker com 4 dados, e vai realizar essa soma de forma individual. Logo, vamos conseguir um processamento 4 vezes mais rápido do que se a gente estivesse utilizando o processamento adicional, ou seja, apenas um núcleo de um computador sozinho, ou apenas uma única máquina. Então, eles vão realizar a soma individual, que, como podemos observar, que ao final fica sendo 14, 22, 46, 54, e ao final o resultado é convergido, resultando em 136. Isso de forma distribuída e com um ganho de processamento bem maior. Na imagem a seguir, nós conseguimos visualizar como é que funciona o grafo de tarefas dessa soma. Se formos invocar, digamos, a.sum, onde A é o nosso Desk Array que eu mostrei anteriormente, ele dividiria o processamento em
nesse grafo, onde vamos ter 4 tarefas principais, tendo em vista que temos 4 chunks, vamos dizer assim, já que é uma chunk 2x2 e temos 16 dados. Daí vamos considerar que temos 4 workers, 4 máquinas para processar. Cada execução vai acontecer em paralelo e vai permitir que o Desk ele execute muito mais rápido do que se a gente estivesse executando em um array NumPy comum. Dessa forma, cada worker recebe uma pequena passada dos dados. É muito mais fácil e rápido você processar 4 dados do que 16 de uma vez só. Isso realizando comparativo. Isso vai para escalas bem maiores de dados. Dessa forma, você faz com que pequenas operações sejam realizadas e após a sua execução de forma simultânea, elas sejam agregadas e somadas, no caso, que é a nossa operação de soma. Então, realizamos as somas individuais de cada desk array menor e, ao final, agregamos as somas em uma só, para poder apresentar o resultado. Na imagem a seguir, nós conseguimos também visualizar melhor como funciona a arquitetura do Desk distribuído. Nós temos o cliente que vai submeter a tarefa a ser executada, que no caso vai ser o nosso código Python, o nosso notebook Jupyter, que vai submeter para o scheduler, que também é conhecido como agendador, que vai ser responsável por lidar com o grafo de tarefas que vamos ter dentro do nosso ambiente distribuído. E ele vai distribuir essas tarefas entre os vários workers, entre as várias máquinas, que pode ser uma máquina externa, pode ser um container, pode ser várias outras, como é que eu posso dizer, várias outras máquinas, enfim, vários outros ambientes de processamento que vão ser utilizados para conseguir armazenar os resultados dentro da memória distribuída, que pode ser a RAM ou o disco local do worker. Nós vamos executar um código agora dentro do Desk distribuído e poder visualizar como ele funciona na prática. Bem, aqui temos os imports padrões, enfim, do Desk, o Desk distribuído. Nós importamos um cliente, usamos um DeskML para fazer o make classifications, o treino test split, as métricas de machine learning e etc. Bem, começamos executando aqui o código e agora, para conseguir executar o nosso cliente, para que ele possa se conectar dentro do scheduler, nós antes temos que iniciar nosso scheduler. Então, aqui nós executamos o comando no terminal, em que o nosso desk vai estar instalado. No caso aqui, eu estou em um ambiente virtual Python que criei, e está o desk instalado. Então, eu instalei via pip, então eu vou executar o comando desk scheduler. E quando executa esse comando, o que acontece? Ele vai iniciar a minha máquina e vai mostrar um endereço, que é o endereço da minha máquina. Esse é o endereço do scheduler. Aqui eu consigo conectar o meu cliente, que vai ser no caso aqui meu notebook Jupyter, dentro desse endereço do meu scheduler. Se eu executar esse comando aqui agora, vocês notam que aqui houve uma alteração, iniciou o estabelecimento de conexão, ele mostra até aqui no terminal, e ele mostra o quê? Ele mostra um link a ser acessado. O que é esse link? Quando eu clico nesse link, ele permite eu visualizar um dashboard, onde eu vou ver como as tarefas do Desk estão sendo executadas. É meio que um dashboard de tarefas. Se eu vim aqui em Workers, vocês notam que não existe nenhum worker conectado. Então, agora eu vou conectar um worker que vai ser a minha máquina local, que eu estou aqui agora. Como é que eu executo isso? Eu vou pegar o comando aqui, que eu deixei já anotado. Eu vou executar o seguinte comando, que vai ser desk worker, para criar um worker. No endereço do meu scheduler, eu vou direcionar 2 threads de minha máquina local para processar e vou colocar um limite de 6 GB de RAM para fazer isso. Quando eu dou Enter, ele vai iniciar esse processo. Agora ele estabeleceu a conexão com o meu scheduler. E se eu voltar ao meu dashboard, nota-se que agora existe uma nova máquina. E aqui eu vou conseguir visualizar como essa máquina está trabalhando. Se eu voltar aqui para status, agora vai aparecer que existe o quê? Existe uma CPU sendo utilizada. Como vocês podem ver, aparece uma pequena barra. Não vai ficar aparecendo toda hora, porque não existe nenhum dado sendo processado ainda. Mas, enfim, dá para ver que houve uma mudança. Se eu vim aqui na barra de informações, eu consigo visualizar melhor o que está acontecendo aqui. Enfim, agora eu vou colocar mais 2 workers locais não, que são computadores externos ao meu computador aqui, para que eles possam se conectar e fazer isso de forma distribuída. Pronto. Após eu conectar as minhas 2 máquinas com o meu scheduler, pode-se visualizar agora as 3 conectadas aqui. Você nota os 3 endereços IPs aqui. Eu vou estender um pouco aqui a tela.
você nota os três endereços IP. Você nota que são três endereços diferentes em portas diferentes. Como são duas máquinas externas à minha máquina local, é necessário que as duas estejam sempre na mesma rede que meu scheduler vai estar, para que eles possam referenciar seus endereços, já que eu não estou usando nenhum serviço de DNS para poder disponibilizar o meu scheduler. Agora que nós temos três máquinas, nós conseguimos poder ver de vez em quando aqui três CPUs sendo processadas, sendo usadas. Bem, e agora, a melhor parte, nós vamos fazer o quê? Vamos criar um grande conjunto de dados. Vamos criar cerca de 1 milhão de dados com 10 features e vamos criar chunks de 100 mil, ou seja, vamos dividir nosso dataset em 10 partes. Vamos criar um dataset com informações aleatórias, com make classifications, do nosso próprio DeskML. Dessa forma, após fazer isso, nós conseguimos visualizar o quê? Nós conseguimos visualizar o nosso grafo de tarefas. Vamos agora visualizar as 10 partições do grafo, que ele mostra aqui. É um grafo um pouco mais simples, pois ele só fez dividir o nosso grande conjunto de dados em 10 partes. E agora vamos dividir em treino e teste. Dividimos. E agora vamos visualizar o nosso grafo, que representa o conjunto de treino. Agora nós temos um grafo de tarefas muito mais complexo, pois ele pegou essa parcela dos dados, nós colocamos para 70% dos dados, ou seja, nós colocamos para ele pegar 7 partes dos nossos dados, e no caso de 1.700.000, já que é 70%, então podemos visualizar aqui como o gráfico está distribuído. Um pouco mais abaixo, nós temos o nosso modelo. Vamos treinar o nosso modelo agora, e quando treinamos, nós podemos visualizar algumas tarefas sendo executadas dentro do nosso dashboard desk. Pronto. Agora que o processamento começou, nós conseguimos visualizar o nosso gráfico de tarefas, onde ele mostra cada tarefa sendo executada e a faixa de tempo que ela leva para ser executada. Conseguimos também ver o uso da CPU, os bytes armazenados, bem como também os bytes armazenados por cada worker de forma individual. Esse gráfico ele fica se alterando várias vezes, a cada vez que novas tarefas são executadas, a cada vez que novas tarefas surgem, e podemos visualizar outras informações além dessas. Podemos visualizar também o grafo de tarefas que está sendo distribuído entre cada worker. Então, aqui nós podemos ver as tarefas que estão em memória, em processamento, em espera, e as tarefas que já foram executadas. Além disso, a task que está sendo visualizada em status, conseguimos visualizar também de forma individual aqui, e em info também o que cada worker está fazendo e o tempo de ocupação que eles estão levando para fazer cada tarefa. Dessa forma, se eu for aqui em workers, a gente consegue visualizar também aquelas informações gerais que eu tinha comentado, o uso da CPU, o uso de memória, que agora que está sendo executado um processamento maior, está sendo mais usado, está sendo mais requerido pelos nossos workers, porque o scheduler está enviando as tarefas de forma progressiva, já que estão sendo executadas de forma paralela. E bem, agora temos um gráfico de tarefas bem mais cheio, porque está se passando várias tarefas aqui. E, enfim, é isso. O processamento está bem mais alto, o uso das CPUs também, bem como também está ocorrendo mais transferência de dados. Vale ressaltar que agora, em nenhum momento, foi visualizado o compute ser executado, nem o desk array. Por quê? Porque utilizamos o make classification. O make classification já faz isso internamente, porque é o make classification do próprio DeskML. Então, ele vai criar um dataset dentro do padrão que nós queremos. Outra coisa, o nosso modelo que estamos usando é de regressão logística, mas é o de regressão logística que o DeskML fornece, ou seja, ele já está otimizado para ser trabalhado de forma distribuída. Essa é a parte que o Desk se integra no ecossistema Python de forma tão transparente que nós não conseguimos diferenciar um código que está sendo executado em Desk, de Machine Learning no caso, de um código que está sendo executado por outra biblioteca de Machine Learning, como a sklearn. Enfim, após o encerramento do processamento, que levou 3 minutos, é de se considerar que é um tempo bom, considerando que é um grande conjunto de dados, porém vale ressaltar também que é um ambiente de Wi-Fi doméstico, então existem outros dados sendo trafegados, existe uma rede que ela é constantemente utilizada, bem como o ambiente não é propício nem destinado a essas atividades. Por isso o tempo não foi tão
melhor quanto o esperado. Porém, há de se considerar que sim, os dados foram processados de forma paralela e foi executada a tarefa de processamento dos dados e treinamento do modelo de forma paralela. Abaixo, nós podemos visualizar a avaliação do modelo, que obteve uma acurácia de 77%, com um F-score de 0,77, e a precisão e a sensibilidade também estão igualadas, com 0,77. Podemos visualizar o grafo de predição, onde podemos ver quais as tarefas destinadas à inferência do nosso modelo, bem como também podemos visualizar a nossa matriz de confusão aqui, tudo isso realizado dentro do nosso ambiente distribuído. Nós podemos visualizar um exemplo mais real, vamos dizer assim, podendo utilizar o nosso MNIST como exemplo, que foi o que foi ministrado em aulas. Então, aqui nós importamos a base de dados do MNIST, que tem 70 mil dados, e precisamos converter ela para o nosso Task Array, que foi uma etapa que nós realizamos anteriormente. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Pegar os dados do MNIST e converter para um NumPy. Após converter para um NumPy, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar nossas chunks. E a partir das nossas chunks, que em si são 70 mil dados, nós vamos dividir as nossas chunks em 10 mil. Então, vão ser 7 chunks dentro do nosso Task Array. Dessa forma, agora nós vamos converter ele para um interior de bits sem sinal, pois são imagens, e vamos executar o Train Trust Split, que é o padrão do DSQML, para lembrar, e também vamos visualizar o nosso grafo de treino. Como fomos divididos os dados em 7 conjuntos, no caso, né, são 70 mil, se dividimos 10 em 10, vamos ter 7 chunks. Podemos visualizar aqui que são 7 grafos, que são 7 chunks, destinados às nossas tarefas. Se vamos descer um pouquinho, agora nós vamos utilizar o quê? O Random Forest Classifier. Porém, temos que ter a consciência de quê? De que o Random Forest Classifier que eu estou usando é do Scalane, porque na última versão do Desk, que foi lançada recentemente em outubro, ele não possui mais o Random Forest Classifier implementado. Então, vamos precisar usar um Reaper do DeskML, que é o Parallel Postfit, que vai proporcionar que executamos o código de forma paralela. Daí, nós vamos fazer um fit com o nosso Random Forest, e quando executarmos isso, ele vai poder processar tudo isso de maneira paralela entre os nossos hosts, entre os nossos workers, no caso. Eu já executei aqui, como já foi mostrado funcionando, não é necessidade de mostrar novamente. E podemos visualizar aqui o nosso Random Forest. Ele levou cerca de 3 minutos para ser executado. Enfim, mais uma vez para aquela questão do Wi-Fi que eu cheguei a comentar anteriormente, que não é um ambiente destinado a isso, além do Wi-Fi proporcionar certa latência para o nosso processamento distribuído. Após o predict que nós executamos, nós conseguimos visualizar o quê? Conseguimos visualizar a quantidade de dados utilizados no predict, ou seja, 70% dos nossos dados, 30% dos nossos dados, ou seja, 21 mil dados, já que são 70 mil no total. E aqui podemos ver quantos grafos são utilizados, em quantas camadas de grafos, no caso, e quantas chunks utilizadas. E, normalmente, assim como mostrei anteriormente, aqui podemos ver a matriz de confusão. Como eu falei anteriormente, tudo aqui aparenta ser executado em ambiente em que o Desk não está presente. Tudo sendo feito dentro da maior normalidade, dentro de um ambiente em que o Desk não existe. Apenas a adição do Parallel Postfit, para poder fazer de forma paralela o processamento. Então, vemos que o Desk realmente ele se integra muito bem ao ecossistema Python. Ele não realiza alterações drásticas no código, ele apenas aproveita o que já tem e faz por baixo dos panos as certas tarefas de processamento que nós necessitamos. Dessa forma, eu agradeço por assistir o vídeo. Essa foi a nossa prática agora. Foi um momento para poder mostrar o que o Desk é capaz e como ele pode ser poderoso e útil dentro do nosso contexto de programação distribuída, envolvendo aprendizado de máquina. E obrigado por assistir. Essas são as referências do trabalho e algumas referências que eu utilizei para poder produzir os slides, bem como entender como o Desk funciona. E obrigado por assistir.